no Headline News. Chamo Luiz Arthur Nogueira para trazer mais informações para a gente. Luiz Arthur Nogueira, então hoje sai a decisão do Copom. Verdade, Kalina. Sai hoje a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária. Eu costumo brincar que é a Copa do Mundo dos juros, né? O que isso muda na economia? Muda que toda vez que a gente sobe juros, a gente desaquece a economia, a gente encarece o crédito, dificulta o consumidor que quer fazer aquela compra parcelada, porque o financiamento fica mais caro, as parcelas ficam mais gordas, a gente dificulta a vida do empresário e do empreendedor, porque quando eles pegam dinheiro para investir, esse dinheiro está mais caro e aí eles precisam de uma rentabilidade maior do seu próprio negócio para viabilizar aquela taxa de juros, ou seja, não é uma boa notícia, embora o Banco Central esteja numa guerra também importante, que é uma guerra contra a inflação elevada. E para falar sobre esse assunto, a reunião que acontece neste momento em Brasília e o resultado que deve sair no final da tarde, ali depois das 6 da tarde, não tem um horário preciso, mas com certeza após as 18 horas, hoje o Banco Central deve anunciar uma alta de 1,5 ponto percentual. Com isso, a Selic vai passar de 9,25% para 10,75% ao ano. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a analista da Toro Investimentos, Paloma Brum. Paloma, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo ótimo por aqui, como vocês estão aí? Tudo ótimo. Paloma, partindo da premissa que 100% do mercado financeiro já projeta essa alta de 1,5 ponto percentual, eu queria dar um passo além com você. Para onde vai essa taxa básica de juros? Ou seja, qual é o limite do Banco Central para elevar os juros, na sua opinião? E se esse limite, ainda que muito elevado, será suficiente para que o Banco Central entregue a inflação pelo menos dentro do teto da meta de 5% deste ano? Certo. Bom, Luiz, vai ser difícil de entregar a inflação dentro do teto da meta para esse ano de 2022. Porque com a inflação esperada já aí se aproximando algo em torno de 5,5%, 6% para esse ano, nós podemos ver que uma Selic ela deveria chegar no mínimo ali na casa dos 12%. Ela ainda não está nesse patamar, mas a minha expectativa é que ela deve chegar a isso já na próxima reunião do Copom. Então, com esse nível de Selic a 12%, aí já seria o suficiente para manter a inflação pelo menos perto do teto da meta, que é de 5% para esse ano. Agora, é válido lembrar também que nós temos um ciclo de alta dos juros americanos prestes a ser iniciado pelo Fed, e isso pode acabar impactando aqui que o Banco Central tenha que vir a subir a nossa Selic, inclusive acima desses 12% que eu espero. Então, na minha visão, essa Selic pode chegar ao final do ano a cerca de 14%, para poder conter a saída de capital rumo a esses títulos públicos americanos, que são considerados os ativos mais seguros do mundo para se investir. E aí, evitando assim também que o nosso câmbio fique mais depreciado e gere aí também mais pressão inflacionária. Perfeito, Paloma. Bom, como a Selic é 14%, é um patamar bem elevado, aí vem o passo adiante. Em que momento você acredita que o Banco Central vai finalmente poder começar a reduzir os juros? Só no ano que vem? Ou dá para fazer ainda neste ano, depois das eleições? E a segunda pergunta é, ao reduzir os juros, para qual patamar? Qual vai ser o nosso novo normal em termos de juros básicos? Então, eu acredito que o Banco Central só vai conseguir iniciar esse ciclo de redução nos juros a partir do ano que vem, 2023. Esse ano eu creio que não tem espaço para isso. A política monetária vai ter que ser mais contracionista mesmo. E, além disso, eu acredito que já para o ano que vem a gente já pode ver uma normalização da Selic tendendo aí para algo perto de 10%, chegando ao final de 2023 no patamar de 10%. E lá em 2024, já falando num tempo mais distante, ela pode retornar em um patamar de 7%. Mas até lá tem muita coisa para acontecer, tudo mais mantido constante. Eu espero que para esse ano a inflação deve ficar um pouco acima do teto da meta. Para 2023, a inflação deve já ficar abaixo do teto, mas ainda assim acima da meta. E lá em 2024, que essa inflação deve ficar realmente sob controle e conseguir ficar na meta esperada pelo Banco Central, que já seria de 3% ao ano.
Paloma, como é que vocês estão orientando os clientes aí na Toro Investimentos a aproveitar essa alta de juros? Vale a pena sair de Bolsa de Valores e aumentar o investimento, por exemplo, em títulos públicos atrelados à taxa Selic? Então, Luiz, aqui na Toro, qual foi a nossa conduta em relação às recomendações nas carteiras para os diferentes perfis? Nós mantivemos os percentuais de renda fixa e de renda variável, desde o perfil mais conservador até o perfil mais arrojado. No entanto, nós fizemos alocações mais estratégicas dentro dessas grandes classes de ativos. Então, do lado da renda fixa, nós passamos a ter, mantivemos uma exposição maior a ativos pós-fixados, atrelados à Selic ou ao CDI, e aumentamos um pouco a exposição aos títulos híbridos ligados ao IPCA, porque à medida que essa Selic ela avança, né, que a gente tem aqui um risco país mais elevado, esses títulos IPCA+, eles acabam pagando, a parte pré dele acaba pagando um pouco mais. Então, com essa expectativa, a gente já foi começando a tomar um pouco mais de títulos ligados à inflação. Da outra ponta, nós também incluímos nas carteiras dos investidores fundos de crédito privado, que conseguem se beneficiar desse cenário onde as empresas, o mercado corporativo, até fundos ligados à infraestrutura, com isenção de imposto de renda para pessoa física. Então, esse tipo de fundo tende a surfar, tende a se beneficiar dessa alta da Selic. Na outra ponta, a renda variável, nós mantivemos, então, os percentuais nas carteiras, mas nós passamos a ter uma exposição maior ao cenário externo. Isso até janeiro. Na nossa alocação para fevereiro, que nós divulgamos recentemente, nós já estamos invertendo um pouco o cenário. Então, nós estamos abrindo espaço para a bolsa local e deixando um pouco o mercado externo, porque a gente está vendo que tem uma janela de oportunidade. O Ibovespa, vários ativos dentro do Ibovespa estão bastante descontados e o investidor gringo, né, o investidor estrangeiro, ele tem buscado mais a bolsa brasileira. Então, a gente acredita no movimento de correção, mesmo que seja numa janela de curto a médio prazo, um movimento de correção mais forte na bolsa local. Então, é isso que a gente tem feito aqui, basicamente, em estratégia de alocação. Muito bem, nós conversamos com a analista da Toro Investimentos, Paloma Brum. Muito obrigado pelas suas orientações aos investidores. Um abraço, até uma próxima oportunidade. E um outro efeito colateral dessa alta de juros bate na economia. Como eu disse no começo aqui do mercado financeiro, a economia vai crescer menos e vai prejudicar particularmente alguns setores. Eu diria que o principal deles é a indústria, que vem sofrendo desde lá de 2015, no governo Dilma, sofreu muito na pandemia, mas hoje, pelo menos, o IBGE divulgou um bom resultado referente ao mês de dezembro. A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em dezembro, foi o primeiro resultado positivo desde maio do ano passado. Os dados, como eu disse, foram divulgados pelo IBGE e, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, o setor pelo menos conseguiu fechar 2021 com um avanço de 3,9% após 2 anos seguidos de perdas. Acompanhe aqui na tela o nosso gráfico. Repare que nos 2 últimos anos nós tivemos um encolhimento da produção industrial, ou seja, ela encolheu em 2019 e em 2020 e agora em 2021, pelo menos essa recuperação. Repare aqui na barrinha, a barrinha vermelha é o último dado, é o dado de 2021, essa recuperação de 3,9%. Repare que as 2 barrinhas anteriores, referentes a 2019 e 2020, foram encolhimento do setor industrial. Ou seja, por mais que ele tenha se recuperado agora, infelizmente não foi o suficiente para recuperar as perdas de 2019 e 2020. E vamos combinar que agora, em 2022, vai ser um ano desafiador para o setor industrial, entre outros motivos, porque os juros estão subindo, isso é ruim para o investimento na produção, porque a economia vai crescer pouco, teremos um PIBinho de 0,5% esse ano, isso também não é bom para o setor industrial que produz pensando no consumidor final, evidentemente, e tem uma questão de custo. Os custos para se produzir no Brasil estão muito elevados. Um exemplo, a energia elétrica está muito cara por conta da falta de chuvas nos anos passados. Felizmente agora, essa temporada de verão está bem chuvosa e, ao que tudo indica, a pressão por alta de custo de energia elétrica, pelo menos, deve ir caindo essa pressão ao longo de 2022. E com essa informação, a gente encerra o mercado financeiro de hoje. A minha participação eu vou devolver para os nossos estúdios, Kalina e William.
Obrigada, Luiz, pelas informações. Agora são 14h02. As informações do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Mais tarde eles voltam, Samidana, com mais informações para você que nos assiste aqui no Headline News.